a sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? Deixa eu passar o resto da vida, só escutando assim com você. Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades. Qualquer momento. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a irmã Madalena, eu congrego aqui na Matriz de Toritama e fui convocada, não é nem convidada, eu fui convocada para estar aqui com vocês hoje, nesse estudo da Uniadete, este momento especial que Deus separou para nós estarmos juntos na sua presença. Amém? Então, vamos iniciar com uma oração, né? Somos o povo de Deus. E o povo de Deus não se achega à sua presença sem primeiro reverenciá-lo. Então, curve sua cabeça, ore comigo esse instante. Senhor nosso Deus, bendito e santo és tu, meu Deus, meu Pai, meu amigo. Tu, ó Senhor, que já fizeste tanto por nós. Tu que destes teu Filho Jesus para morrer na cruz por mim, para sofrer por mim, para me ensinar com sua vida como viver nesse mundo, que com seus passos, dia a dia, foi deixando o seu legado. E eu estou aqui por causa deste sacrifício tão lindo. E os meus irmãos estão aqui, mesmo tão jovens, já escolheram a melhor parte, já escolheram para si um caminho excelente e têm sofrido, Senhor. Tem sofrido as tuas dores também, tem padecido pelo teu evangelho, Senhor, e eu te peço, Jesus, tu que és nosso amigo mais íntimo e mais chegado, faz-te presente nesse estudo, chega aqui, se eu falar de mim, vai ser tempo perdido, embora eu tenha as minhas experiências, mas se eu falar de ti, se tu te fizeres presente aqui, Senhor, que momento tão agradável será. E eu te peço, Jesus, faz-te presente aqui comigo, faz-te presente na casa de cada um dos meus amigos, meus irmãos, de um povo, Senhor, que se reuniu na tua presença nesta tarde para aprender mais de ti, para viver mais este momento na tua presença. Eu te agradeço, é no teu nome, Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, igreja? Pois é, estamos aqui no templo, estamos aqui na casa que nós chamamos a casa de Deus. E nesses dias têm sido muito difíceis. E nós começamos, eu tenho observado os outros estudos, e os irmãos sempre começam com a oração, com os hinos congregacionais. Só que eu disse aqui ao meu amigo Domingos Júnior, que está aniversariando hoje, minha gente. Hoje é aniversário de Domingos Júnior e nós queremos apresentá-lo aqui hoje. Ele não gosta de aparecer, mas todos vocês já o conhecem. Ele tem estado presente nesses momentos tão especiais, tem sido tão importante. E Deus certamente vai te recompensar, meu amigo. Então, quando a gente for orar para encerrar este trabalho, nós vamos agradecer mais uma vez a vida de Domingos Júnior e a vida de todos os irmãos que têm colaborado para que a palavra de Deus chegue até a sua casa. Amém?
E quanto aos hinos congregacionais, eu poderia cantá-los aqui hoje com o maior prazer, porque eu sei que o meu Senhor receberia esse louvor com todo amor e todo carinho. Mas vocês que já estão chegando aqui, eu não quero afastar vocês. Eu não recebi o dom. Este dom eu não recebi. Né? Eu encaro outros, mesmo dizendo que também não são meus dons, mas eu tenho mais coragem de encará-los. Este é um pouquinho mais difícil. A afinação ainda não cheguei até ela, mas vocês já ouviram o hino da harpa, que ele diz assim: quando eu fui a Jesus, encontrei plena luz de paz, ele encheu todo o meu ser. Então eu deixo este hino para meditação. Domingos Júnior, me ajuda. Você lembra um pedacinho desse hino? Eu sei que você não faz essa concessão para mais ninguém, mas se você puder cantar para mim só um trechinho, eu agradeço. Quando eu fui a Jesus, encontrei plena luz de paz, a minha alma inundou. Ai, dá vontade de cantar o restante. Não vou afastar você, certo? E por que Domingos Júnior fez isso? Porque às vezes os amigos, a gente coloca eles em situações. Certamente quem pediu antes e ele não tenha concedido isso, o pediu secretamente, o pediu longe das câmeras. Mas eu pedi a ele diante das câmeras, eu coloquei ele diante dessa situação. E às vezes, por a gente achar que as pessoas são nossos amigos, às vezes a gente se sente à vontade para colocá-los em situações. E se Domingos Júnior não conhecesse esse hino? E se ele não estivesse hoje bem? E se ele se magoasse com esse pedido? E se visse apenas constrangido a fazer isso, nem por mim, mas pelo compromisso que ele tem com a obra do Senhor? Não seria desagradável? Então é preciso a gente saber quem são os nossos amigos. E esse é o tema do nosso estudo hoje. Não se assustem, mas eu preparei esse estudo com muito amor, com muito carinho, num tempo bem breve, porque nós estamos vivendo em dias corridos, né? É muito tempo para pouca coisa e num minuto é pouco tempo para muita coisa. Estamos vivendo fora da nossa rotina, né? Então, trazer este assunto hoje, quem são nossos amigos, é um tema muito especial, que o nosso coordenador, o irmão Giliade Custódio, solicitou que fosse dado. Então, eu senti a honra, né? Senti isso, meu Deus, que honra, eu vou dar este estudo. Mas, secretamente, eu disse, por que eu? Por que agora? Porque eu simplesmente não disse assim, Gil, chama outro, porque ele é nosso amigo, então ele também me fez uma convocação. Eu me senti convocada agora como eu convoquei Domingos Júnior. Então, os amigos, às vezes, eles conhecem a gente. Os amigos de verdade sabem os limites dos outros. Então, ele sabia a quem se pode pedir algo tão importante assim, de última hora. É um dia de diferença, mas é um estudo para preparar, é um estudo para dar, é uma exposição estar diante das câmeras. Então, eu tenho visto que cada um dos meus irmãos que têm sido selecionados para estar aqui, têm sido selecionados com muito carinho, jovem, têm sido selecionados com muito carinho, adolescente, para estar aqui. O coordenador de vocês tem pensado nisso com muito carinho. O pastor de vocês, o nosso pastor Severino Júnior, a nossa irmã Aldéria, tem pensado nisso com muito carinho. Como é importante a gente saber quem são nossos amigos, porque os nossos amigos estão preocupados em fornecer o melhor para a gente. Mas, como eu disse, se eu ficar só falando de mim, a gente vai ficar falando aqui um tempão. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar. E a gente não vai sair do lugar, porque é isso que acontece. Então, vamos meditar um pouquinho.
E o que eu queria falar para vocês agora de início é sobre quem são nossos amigos. E aí nós vamos iniciar com uma passagem aqui no livro de Jó, do patriarca Jó. E aí eu acredito que vocês já saibam, nos estudos das escolas dominicais, que eu tenho certeza que vocês frequentam, vocês já devem ter aprendido um pouco sobre o patriarca Jó e sobre o livro dele, que é considerado o primeiro livro escrito, né, em termos cronológicos, é o primeiro livro escrito, de verdade, ali, ó, foi escrito, transformado em um papel. E essa história, ela traz pra gente muitas informações. Mas, muitas vezes, quando a gente se lembra de Jó e se lembra do termo amizade e quem são os seus amigos, a gente vai se lembrar dos amigos de Jó. E a gente diz assim, olha, muitas vezes a gente diz assim que os amigos de Jó foram amigos assim, meio apontadores, caluniadores. Eles levam um peso muito grande. Mas se a gente for analisar o contexto bíblico, a gente vai conhecer amigos de Jó de uma maneira diferente. Então, eu te convido a meditar nesse princípio junto com a gente, certo? Então, aqui no livro do patriarca Jó, no capítulo 2, preciso nem dizer a vocês o que já acontece no capítulo 1, né, minha gente? Escola dominical, doutrina, são duas coisas que devem andar juntas. Então, Jó passou lá por todas as suas tribulações, ele foi provado porque o seu amigo Deus esteve lá. Satanás estava rodeando a terra, como a gente vê no capítulo 1, estava rodeando a terra, chegou lá na presença de Deus e Deus perguntou, de onde vens? Antes de rodear a terra. Aí Deus vai e diz, tu tens visto meu servo Jó? É Deus quem apresenta Jó a Satanás. E aí Satanás começa a dizer, mas também ele só te serve por isso, mas também ele só te serve por aquilo. O inimigo de Jó era Satanás. Esse era de fato o inimigo de Jó, inimigo de Deus, inimigo automaticamente de todos os filhos de Deus. Então ele começa com a permissão de Deus, certo? Para a honra e glória do nome de Deus, e futuramente depois a gente vê que futuramente ficou esclarecido que isso honraria Jó também. Então ele permite uma série de dificuldades na vida de Jó. Ele perde filhos, ele perde bens, ele entra numa sequência de perde. De chegar todo instante alguém na porta dele e dizer assim, aconteceu essa desgraça e só eu sobrevivi para te contar esta notícia. Como é você ver uma pessoa que veio à sua porta só para dizer, eu sobrevivi, para te contar essa tragédia? E aí, quando tudo isso acontece, o capítulo 2 nos vai dizer assim, capítulo 2, versículo 11. Acompanhem comigo. Eu estou lendo a versão NVI. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando eu leio essas passagens, eu não posso apenas dizer assim, que amigo Jó tinha, que passaram vários capítulos do seu livro só apontando, Jó, tu pecaste aqui, Jó, certamente tu fizeste errado assim, apontar e apontar. Eu preciso olhar para esse princípio, que o nosso Deus deixou registrado aqui, que quando ele tinha 3 amigos, muita gente abandonou Jó, mas houve na vida de Jó um trio de amigos que saiu do seu lugar. Eles eram de outras regiões, eles não estavam nas esquinas, eles eram de outras regiões e vieram da sua região para encontrar Jó, para consolá-lo. Foi esse o ânimo do seu coração. Eles se reuniram e diz aqui, quando eles souberam dos males, eles saíram da sua região e eles combinaram se encontrar. Eles não queriam chegar sozinhos.
Eles eram tão amigos que eles se reuniram e vamos encontrar Jó para consolá-lo. Mas diz aqui o versículo 12, que quando eles o viram à distância, não foi nem quando chegaram perto, mas ainda distante, quando eles viram a situação de Jó, diz a Bíblia o seguinte, que eles mal puderam reconhecê-lo. Isso vai nos mostrar que eles eram muito amigos, mas a vida os distanciou. Então cada um guardou a imagem do Jó pai de família, do Jó bem-sucedido, do Jó farto de bens, do Jó farto de saúde. Então quando eles se deparam com o Jó provado, com o Jó tentado, com o Jó castigado pela doença, eles não foram capazes de reconhecê-lo. E isso fez com que eles clamassem em alta voz. Eles choraram em alta voz e cada um deles rasgou o seu manto e colocou em terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma palavra, pois viram como era grande o seu sofrimento. Eles viram como era grande o seu sofrimento e procuraram palavras e não tinham. Então é fácil eu chegar e dizer que os amigos de Jó eram pessoas que só apontavam, que na nossa vida de vez em quando vai aparecer pessoas que não se preocupam com a gente, eles só apontam. Mas eu preciso analisar o contexto. E é muito importante a gente analisar o contexto de tudo. E quando nós analisamos isso, nós vamos ver que a distância fazia com que eles não soubessem, com que eles não conhecessem de fato agora quem era Jó. Eles conheciam o passado de Jó, eles conheciam aquele Jó amigo, talvez se encontrassem em festas, talvez se encontrassem quando o filho de um nascia. Então, são amigos que estão conosco nos dias de bênção e conhecem a gente nos dias de bênção. E quando conhecem a gente no momento da nossa necessidade, da nossa fragilidade, que é nossa e não deles, por mais amigos que sejam, e os amigos de Jó eram leais, eram amigos leais. Eles vieram mesmo sabendo que Jó não tinha mais nada, que Jó não tinha R$1 para oferecer, que não ia haver banquete. Eles vieram, saíram das suas distâncias e vieram. Eles estiveram diante de Jó. Eles chegaram e ficaram silenciosos diante de Jó. Eles não foram logo apontar. Mas 7 dias e 7 noites de silêncio dá espaço para muita coisa. Em 7 dias de silêncio, a gente fica pensando, o que eu vou dizer? Desde que o irmão Gil me chamou, eu fiquei pensando, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? E o que eu vou dizer? E assim também eles ficaram pensando. Vai ter uma hora que a gente vai ter que falar alguma coisa. Quando chegar a hora de falar alguma coisa, o que eu vou dizer a Jó? O que eu tenho para dizer a Jó? O que se diz a um homem que perdeu todos os seus filhos? O que se diz a um homem que perdeu todos os seus bens? O que é que se diz a um homem que sempre proclamou o nome de Deus, que Deus agora o desamparou? Eu não sei, não faço ideia. Eles também não faziam. Eles foram pegos de surpresa. Jó não foi pego de surpresa também? Jó não foi confrontado de uma vez com todas essas notícias? Os amigos de Jó também. Quando chegou para eles a notícia, chegou de uma vez, assim, quando souberam dos males. Eles vieram pelo caminho conversando entre eles. A gente vai dizer o que para consolar? Passaram 7 dias e 7 noites em silêncio, sofrendo junto. Mas é um sofrer junto que é um sofrer parcial. Sofreram pela amizade, pela lealdade, mas eles não viveram as mesmas mazelas. Eles não passaram pelas mesmas dificuldades. Eles não estavam lá antes, quando o passo a passo começou a acontecer. Então, vai dando lugar às possibilidades. E a gente começa a ver que muitas vezes a gente analisa o outro conforme as nossas fragilidades.
É muito provável, a Bíblia não diz isso, mas aí como humana, eu vou dizer que é muito provável que esses amigos de Jó tenham começado a dizer assim. Ele analisou, lá em Temã, quando eu estou em Temã, eu sirvo ao Senhor, mas tem dia que eu deixo as coisas da vida me consumir e a ira toma conta do meu coração. Talvez Jó tenha dado lugar a isso. Na sua mente, talvez Bildade disse lá em Suã, quando as dificuldades começam a aparecer, ou quando está tudo bem demais, eu descanso, eu esqueço de fazer tal sacrifício, eu faço assim. Será que Jó fez isso? Então penso também que Zofar, lá do seu lugar, lá em Naamate, eu vejo que quando Deus começa a pesar a mão sobre alguém, boa coisa esse alguém não fez. 7 dias de silêncio, na mente humana é muita coisa. Agora some esses 7 dias de silêncio, mais os dias da caminhada até chegar lá. Some isso com o fato de eles se lembrarem quem Jó era antes, o amigo que eles eram antes. E agora some isso com um choque de realidade quando eles se depararam ainda à distância e não foram capazes de reconhecer o seu amigo. Olharam e disseram, esse não é Jó. Não tem, gente. Não tem, às vezes, quando a gente está em aflição. E por a gente ser de Deus, a gente está na igreja, a gente está louvando, está bendizendo o nome do Senhor. E chega alguém e diz, tu não é inscrito mais não, é? Porque eu estou te vendo meio abalado hoje. Eu estou te vendo meio dificultado. Por quê? São pessoas que só veem a gente na igreja. Pessoas que só veem a gente na hora que a gente veio entregar o nosso melhor. Como eu disse, eu não cantei o hino da harpa aqui. Mas há um hino belíssimo da harpa que vai dizer que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando eu ouço esse hino, a minha alma se regozija. Eu tenho certeza que a alma do Senhor, eu tenho certeza que Deus, que a gente fala a alma de Deus, né, como se Deus fosse igual a gente, mas eu tenho certeza que Deus, quando recebeu a primeira vez esse louvor, ele se alegrou muito. Mas Deus sabia a aflição e a tribulação que a pessoa que escreveu o hino estava. Então, quando se diz os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, eu estou dizendo que Deus, aquele que recebe o louvor verdadeiro, ele sabe em que circunstâncias foram escritos, que foi ele mesmo que inspirou. Mas quem ouve, que nós temos um Deus tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, um Deus tão lindo, nosso Deus é muito, muito lindo, que ele divide conosco. Ele não divide a glória, mas os benefícios ele divide conosco. Quando a igreja se junta para dar o seu melhor, para oferecer o seu melhor a Deus, o louvor mais lindo, com a oração mais viva, a palavra mais forte, aquela palavra de ânimo, que quando se junta o céu com o coração de quem está falando, aquela palavra faz a gente estremecer. Ele divide com a gente, a igreja sente, a igreja ela vai ficando quentinha, calorosa. E é por isso que a gente está sentindo tanto esses dias, esse distanciamento, esses dias de eu não posso estar junto, porque eu estou sentindo, porque eu sinto, porque eu olho para a minha igreja vazia e eu digo assim, que saudade dos nossos congressos, dos nossos ensaios, dos nossos momentos de oração unidos, porque é o calor do outro que está fazendo falta. Então, primeiro os amigos de Jó trouxeram esse calor, porque eles não tinham palavra para dizer, mas eles não estavam antes, eles estavam vendo só o momento que Jó entregava o melhor de si. E agora eu quero apresentar para vocês um outro tipo de amigo, que sofre as aflições da gente. Aquele amigo que divide com a gente a dor, do começo ao fim. Aquele que vai para o culto de ação de graça com muito carinho, com muito amor, é como se fosse o culto dele. Mas aquele que sofreu a dor com a gente. E eu te convido agora a gente fazer uma análise do livro de Daniel.
Quando a gente vai para a história de Daniel, a gente encontra um outro tipo de amizade. Uma amizade muito bonita, mas é uma amizade muito real e muito verdadeira, que fala exatamente o que nós precisamos para hoje. E quando nós olhamos e observamos a história de Daniel, nós vamos ver assim: Daniel e seus amigos. Eu já conheço essa história. Irmã Madalena, a senhora não tem outra coisa para dizer não, porque eu já ouvi essa história 1 milhão de vezes. Tá bom, amigo, escuta 1.000.001. Vem comigo meditar 1.000.001. Talvez ainda tenha alguma coisinha que a gente sabe, mas a gente deixou para lá. Os amigos de Daniel são aquelas pessoas que vivem a mesma história. Vamos analisar livro de Daniel, profeta Daniel. Pegue sua Bíblia. Você está usando o celular ou está vendo pelo computador, então sua Bíblia online está um pouquinho afastada agora. Então faça o seguinte, pegue a Bíblia física mesmo, ó. Essa que faz esse barulhinho, ó. Quando a gente vai ver, vai ler. E é aqui, ó. Daniel capítulo 1 diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E aí começa a dizer o que aconteceria com esses jovens, que eles seriam ensinados em língua e literatura dos babilônios, que eles iam comer da mesa do rei, que foi colocada uma porção diária para eles, que eles iam receber um treinamento durante 3 anos, e depois desse treinamento, dessa adaptação, eles passariam então a servir ao rei da Babilônia. Mas o versículo 6 vai dizer que entre esses jovens, eram muitos jovens, mas entre esses jovens que vieram de Judá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os 4, o quarteto. Lembra lá, em Jó também eram 4. Eram Jó e seus 3 amigos. E aqui nós temos outro quarteto, Daniel e seus 3 amigos. Todos de Deus, tá, gente? A gente não está colocando aqui nenhuma amizade do mundo, nada não. Estou falando só do campo de Deus, certo? Então, 3 amigos também. E diz aqui a palavra, só que quando eu vou analisar o contexto dessa amizade, eu percebo uma coisa. Eles passaram pela mesma dificuldade. Quando Nabucodonosor sitiou a cidade, não sitiou a cidade de Daniel, sitiou de Daniel, de Ananias, de Azarias e de Misael. Quando o rei de Daniel foi capturado, era o rei dos seus 3 amigos. Quando os utensílios da casa do Deus de Misael foram, como é que eu posso dizer, apreendidos, também era o Deus dos outros 3. Quando foram levados os jovens, adolescentes ainda, retirados de sua família, era também a mesma situação dos 4. Não eram pessoas diferentes. O que um vivia, o outro vivia. Eles estavam passando pela mesma experiência, afastados de sua família, afastados de seu povo, colocados em separados. Ditos, vocês são nobres, vocês são inteligentes, mas agora vocês são escravos. Por mais qualidades que vocês tenham nos reinos de vocês,
Eu vou primeiro treinar vocês, eu vou mudar a identidade de vocês, como a gente sabe. E muitas vezes a gente até vai dizer que é Abidnego, que os outros mudaram, né? A gente vai começar a citar pelos nomes mudados dele. Até hoje a gente se acostuma a dizer os nomes que Nabucodonosor deu a eles. Mas eu tenho que me lembrar dos meus irmãos e dizer que o nome deles era Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Eles eram o meu povo, o povo hebreu, que é o meu povo também. Pode não ser meu povo de sangue, mas não somos todos filhos de um só Deus. Não originamos todos de Adão e Eva, não pagamos todos o mesmo pecado. Obrigada, Adão, obrigada, Eva. Então pronto, então são meus irmãos, são seus irmãos também. Então comecem a ver isso, que a gente tem uma origem só. Se nós estamos expostos ao pecado de um homem só, então nós somos uma família só. A diferença é se eles estão em casa ou não, se eles estão na casa do nosso Deus ou não. Mas somos todos, fomos feitos para adorar um só Deus. Fomos feitos para a honra de um só Deus, certo? Então, quando a gente analisa essa parte, esse contexto, a gente vai ver como é diferente alguém que está vivendo a dor com a gente. Eu não estou menosprezando os amigos de Jó, pelo contrário, eu os valorizo muito. Valorizo muito os meus amigos que vêm de longe quando eu estou sofrendo e tentam me trazer uma palavra de apoio. Valorizo muito os meus amigos de longe que me dão aplausos quando vêm que eu publiquei alguma conquista. Isso é muito valioso. Mas eu não posso esquecer que o que me sustenta são os amigos de perto. São os amigos que vivem comigo a dor. São os amigos que, quando eu vou dar o culto de ação de graças, porque eu construí a minha casa, são os amigos que estavam lá, tijolo por tijolo comigo. Não é verdade? Então, a gente precisa ver. E por que a gente está trazendo isso? Porque nós estamos vivendo uma situação semelhante à de Daniel. Nós estamos vivendo num tempo em que todos nós, de certa forma, estamos cativos. Não estamos falando de um só vivendo uma dor e todo mundo se reunindo para consolar. Nós estamos falando de pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Vocês estão preocupados com o pai e a mãe de vocês, que é hipertenso, que é obeso, que é cardíaco? Vocês estão preocupados com alguém da família de vocês que pode estar exposto se acontecer alguma coisa? Eu também estou preocupado com os meus. Domingo Júnior também está preocupado com os seus. Nosso pastor Severino e irmã Alder estão preocupados com os seus. Nossas irmãs dos círculos de oração estão preocupados com os seus. Nossas crianças têm pais e mães, muitas vezes, que ainda não são crentes, mas que estão sendo cuidados por pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo. Você, adolescente, eu tenho certeza que você não é aquele tipo de pessoa que vai dizer assim, eu sou jovem, isso não é problema meu. Você também está preocupado com alguém que você ama e que você pode perder. E isso faz com que a gente precise entender a importância de ter amigos mais chegados que irmãos, mas que sejam de verdade como irmãos. E por que irmãos? Porque o irmão, ele pode até uma hora ou outra implicar com a gente, ter aquela travazinha que irmão tem. Mas irmão é aquele que, se no café da manhã só tiver pão e água, eu vou comer pão e água, mas o meu irmão também vai comer pão e água. Se na hora do almoço tiver camarão, não tem camarão só para o meu irmão, tem camarão para o meu irmão e tem camarão para mim. Se na hora do jantar não tiver nada, não tem nada para mim e não tem nada para o meu irmão. É aquela pessoa que sabe quando eu estou falando a verdade e quando eu estou mentindo. Quando eu estou escondendo alguma coisa dos meus pais, eu posso de vez em quando tentar tapear, usar uma máscarazinha e tentar trazer alguma coisa para o pessoal do Instagram, para o pessoal do Facebook, para os meus amigos pelo WhatsApp, às vezes até para o meu pai e para minha mãe. Mas o meu irmão diz assim, quem não te conhece, que te compre. Ou você engana eles, não engana a mim.
Se eles são assim para apontar os nossos defeitos, que a gente gosta mais de apontar defeito, né, gente? Vamos ser sinceros. A gente ama apontar um defeito do irmão. Mas, na hora da confusão, lembra da escola, quando a gente era mais pequenininho ainda, que eu também sou adolescente, mas quando a gente era mais pequenininho ainda, na hora da confusão, era o nosso irmão mais velho que vinha defender a gente, ou a gente que ia defender o nosso irmão mais novo. Na hora da confusão, na hora da dor, quem chega junto é o irmão, não é o amigo de longe. Porque o amigo de longe, por mais que nos ame, a capacidade dele é limitada, os poderes dele são limitados. Mas o meu irmão é aquele que vai mover mundos e fundos para me socorrer. E se ele não tiver nada por mim, ele vai dizer assim, eu também estou sofrendo contigo. O conselho que ele me der, eu vou saber porque ele está passando fome junto comigo. Ele está passando alegria junto comigo. Tudo ele está passando comigo. E os amigos de Daniel eram pessoas que estavam vivendo tudo isso juntos. Então, quando chega essas ofertas, né? Porque imagina, eles estavam em terra estranha. Agora, vamos lá. Agora que a gente não está na igreja toda hora, todo instante. Para o irmão Tiago aqui da matriz, o irmão Gil da coordenação geral, o pastor e a irmã Aldéria, o dirigente da sua congregação, o seu dirigente de jovens, de adolescente, do PROAT, se você está aqui me assistindo. Agora que a gente não está na presença deles, como Daniel e seus amigos não estavam mais na presença dos sacerdotes do seu povo, não era a hora que a gente pode escapar e ser quem a gente não é e aceitar as ofertas? Não era a hora que a gente podia justificar e dizer assim, eu nem queria, mas fui obrigado. Eu nem queria, mas agora eu não tenho escolha. É nessa hora que os irmãos de verdade, os amigos, aqueles que sabem a mesma dor e têm a mesma vivência, eles têm ainda mais importância. Então, Daniel ele vai dizer aqui que foi dado a eles outros nomes, outras identidades, mas aqui no versículo 8 diz que Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, impuro, não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Foi Daniel, ele colocou no seu coração. Não chegou nenhum pai, nenhum pastor, nenhum sacerdote para dar esse conselho, não. Tinha dado antes. Já haviam esses conselhos antes, eles tinham base. Agora Daniel estava sozinho por ele, só ele. E Deus, que a gente sabe, mas assim, visivelmente humano, estava Daniel sozinho. E Daniel, nesse momento, ele diz assim no seu coração, eu escolho não me contaminar. E ele tem ousadia para dizer ao chefe, pede ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, diz o versículo 8. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, ele foi dizer, olha Daniel, eu simpatizo com a tua causa, mas eu tenho medo. Porque Daniel conhecia o seu Deus, mas o chefe conhecia o seu rei, conhecia seus superiores, sabia que a sua vida estava em risco e ele vai dizer a Daniel, eu temo pela minha vida, eu temo perder a minha cabeça. E Daniel disse aqui no versículo 11, Daniel disse então ao homem, chefe dos oficiais, que estava encarregado de cuidar de Ananias, Misael e Azarias também, e diz, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. E vai dizer, não nos dê outra coisa, nós vamos comer só vegetais, vamos beber apenas água. E aí diz, depois compare nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com eles 10 dias. E passados os 10 dias,
pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da mesa do rei. Vocês viram aqui em algum momento dizer que houve uma reunião que Daniel, Ananias, Azarias e Misael disseram assim, ó, fica aí um instante. A gente vai ali para uma reunião rapidinho e vai decidir. Vai tirar no 2 ou 1, no par ou ímpar. A gente vai decidir aqui o que a gente vai decidir. Não. Daniel se posiciona. Ele se posiciona e diz, o meu coração está dizendo, o meu Deus a quem eu sirvo, eu sinto essa cobrança e eu não quero me tornar impuro. Me dê essa oportunidade. Mas a sequência vai dizer que não foi só Daniel que seguiu esse caminho. Os seus amigos também seguiram esse caminho. Não tem conselho que a gente não precisa nem dar. Não tem conselho de amigo que não precisa nem ser dito. A experiência da pessoa, a vida da pessoa vai dizer assim, eu sei que o mundo diz, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. A amizade pura e verdadeira vai dizer assim, me diz o caminho que você vai, que se eu te conheço, eu decido se eu vou contigo ou não. Os amigos de Daniel conheciam o Deus de Daniel, era o Deus deles, era a história deles também. E eles escolheram, eles foram também influenciados e dizemos, nós temos a mesma base, nós servimos ao mesmo Deus e eu quero chegar no mesmo lugar. E diz a palavra do Senhor, que eles foram honrados por essa atitude. Diz a palavra do Senhor que quando passou o teste dos 10 dias, Daniel não pediu assim, me deixa logo viver os 3 anos, não. Ele disse, me dá só uma oportunidade, eu só quero fazer um teste, me dá uma oportunidade. E diz a palavra que foi comparado o semblante de Daniel e dos seus amigos com o semblante dos outros que comeram da mesa do rei. Mas vocês se lembram que foram os jovens da mesma história? Vocês lembram que é a mesma história? A Bíblia não diz que eram só 4. A Bíblia diz que entre eles estavam esses 4. Então, eu não sei o que se passou no coração dos outros para abraçar as oportunidades do mundo, para abraçar as oportunidades de Nabucodonosor. Mas eu sei que aqueles que procuraram uma amizade real e sincera, que é de fato como irmãos, que comungam do mesmo pensamento, da mesma identidade, eles se unem e dizem assim, eu escolho o caminho mais excelente. E eles foram provados e aprovados. O que eu quero dizer neste dia? Muitas vezes a gente está cercado de pessoas que parecem ter a mesma história que a gente, aparentam vir do mesmo lugar que a gente, se demonstram nossos amigos, mas o caminho deles é outro. O conselho deles não serve para a gente, porque eles querem chegar a outros lugares. Eles não procuram influenciar e ser influenciados pela mesma base que nós temos. E a nossa base é um Deus vivo. Jesus é a nossa rocha. Nós edificamos a nossa casa sobre a rocha. Nós precisamos pensar nisso. E eu não estou falando para pessoas que não conhecem o Deus que eu estou falando. Eu estou falando para jovens, para adolescentes, para irmãos e irmãs que sabem a mesma história, conhecem o mesmo Deus que o meu. Quando o cristão é afrontado, não é afrontado não é afrontado um, não é a dor de um, é a dor de todos. Quando um cristão se alegra, todos se alegram. Quando uma alma vem para Jesus, não há festa no céu e na terra? Então, é desses irmãos mais chegados, é desse tipo de amizade que eu estou falando. Não adianta a gente olhar e dizer assim, eu tenho 1 milhão de amigos. Eu tenho uma amiga que a gente dizia que na época, eu sou um pouquinho só mais velha que você, gente, só um pouquinho. Mas eu sou de uma época que não tinha um Instagram no Brasil.
era o Facebook. Na verdade, eu sou de uma época que tinha o Orkut, mas isso é um detalhe, esquece. Mas quando era só o Facebook, o limite do Facebook eram 5.000 amigos. Quando você atingia 5.000, o Facebook não deixava você aceitar mais ninguém como amigo. Eu nem sei se é assim que eu acabo nem indo lá mais direito. A gente vive de Instagram agora. Mas hoje a gente vai para o Facebook e procura coisas e acha lives como essa, lives como da igreja. Aí a gente volta e diz assim, tem coisa boa. Pode estar sendo esquecido por alguns, mas se eu cavar tem coisa boa. Mas eu estava falando dos 5.000 amigos. E eu tenho uma amiga, o nome dela é Kilza, e ela tinha sempre muitos amigos. Toda vez que a gente ia aceitar alguém, quando a gente olhava amigos em comum, Kilza Brito, amigos em comum, Kilza Brito, ela é uma pessoa muito especial pra gente, a gente sempre brincava com isso. Ela conhece todo mundo. Mas até Kilza, que é minha irmã, minha amiga, ela sabia que na hora da dor, na hora da dificuldade, ela olhava para a palma da mão e ela olhava assim, eu tenho esses amigos e tenho esses amigos. Eu tenho irmãos de oração. Eu tenho a alegria de dizer que mesmo não com muita proximidade como outras pessoas, mas eu tenho a alegria de dizer que participei de campanhas de oração de amigos com Kilza Brito. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um grupo de amigos que ora comigo. Eu tenho a alegria de dizer que eu tenho um grupo de amigos que quando a coisa vai ficando apertada e tá doendo tanto aqui dentro, eu chamo por eles e digo assim, ora comigo, vem cá comigo, ora comigo, porque tá doendo aqui, olha. E eu tenho eles para contar. Tem pessoas que se eu contar, vai dizer assim, também mulher, é porque tu não faz isso, é porque tu não faz aquilo, e aí vai querer meio que apontar. Mas eu também tenho amigos que vão se chegar, que vão chegar juntos e com todo amor vão me dar um conselho que talvez não sirva para mim. Mas eu vou observar e vou olhar o carinho que essa pessoa teve para me dar um conselho. Vou avaliar a vida dessa pessoa, se essa pessoa segue os conselhos que ela me dá. Vou avaliar qual a intenção que essa pessoa me deu esse conselho. Se é porque ela é minha amiga mesmo, ou se é porque ela só quer vir disfarçadamente me apontar. Porque tem os apontadores de verdade. Os amigos de Jó não eram profissionais em apontamento. Eles eram apenas seres humanos limitados. Porque quem entende quando Deus quer seguir um caminho? Nós ficamos limitados. Veja agora nessa pandemia, logo que começou, para quem é que você olhava e você via uma segurança plena, firme? Você via a pessoa lá forte, não se mostrando frouxo, se mostrando ali na linha de frente. Mas se você olhasse mais um pouquinho dentro do olho, você seria capaz de ver o desespero. Mas nós nos unimos em oração. Nós nos juntamos. E o que foi que mudou? Estamos ganhando almas para o reino de Deus. Estamos avançando. O evangelho está avançando no mundo. Nós estamos indo buscar as ovelhas que haviam perdido. Nós estamos indo buscar os que ainda não conheciam Cristo. Nós estamos dando as mãos e olhando e avançando, dizendo, olha, tem gente se salvando, tem gente sendo salva por Jesus em vários países do mundo, em outras cidades. Nós olhamos para isso e nós ficamos felizes, porque nós nos lembramos do Deus que nos salvou, do Deus que em meio à confusão, em meio à tormenta, em meio à prisão e o cativeiro, em meio às dificuldades, em meio a ter sido tirado da nobreza, são meus irmãos, e quando se reúnem comigo, nós vemos a glória do Senhor. E o que eu quero dizer com isso, para finalizar, porque nós já estamos falando há um certo tempo, mas o que eu quero para finalizar a nossa história hoje, o nosso estudo de hoje, é: não se deixe entristecer quando o mundo disser, não vale a pena manter a fidelidade a Deus nessa hora. Não vale a pena você se manter fiel. Como eu sei que ultimamente houve aí umas críticas para uma certa irmã nossa que veio a falecer, e vieram umas criticazinhas dizendo não era crente, os crentes não oram, não sei o quê. Que tem, gente, olha, não deixe isso entrar no seu coração, não. Olhe para Daniel, para Ananias,
para Azarias e para Misael. E veja que depois daquele teste foi olhado para eles e não se via em outros beleza, formosura, saúde, com Deus, ao nosso Deus que nos salvou, que nos resgatou. E nós dizemos assim: eu tenho um conselho para lhe dar, seja amigo de Jesus. Se nós formos amigos de Jesus, nós vamos encontrar, assim como eu digo que nós, quando olhávamos, dizia que Kilza Brito era nosso amigo em comum, eu vou te dizer que mesmo que eu não te conheça, quando eu chegar mais pertinho de você, eu vou olhar na tua lista de amigos e eu vou ver o nome de Jesus. E eu vou dizer, nós temos um amigo em comum. Nós temos alguém, porque somos influenciados. Alguém que influencia adolescentes, crianças, jovens, adultos, idosos. Alguém que influencia para o bem. Que mostra o caminho e diz assim, tu não sabes por onde ir, eu sei. Vem comigo. E eu quero que você seja cheio de amigos assim. E quando a coisa apertar, pode contar com a gente. A gente não é só irmão de número, não. A gente é irmão para passar necessidade com você. Para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, meu convite para você hoje é avalie a sua lista de amigos. Quem são os seus amigos de verdade? Para onde os seus amigos estão indo e para onde eles querem te levar? E você, para onde está indo e para onde quer levar os seus amigos? Influencie-os para o bem, traga-os à presença de Jesus e não se afaste dela, mesmo na dor, mesmo no sofrimento e na incerteza. Quando você fizer prova de Deus, você vai se alegrar, vai olhar no espelho e vai ver a face mais bela da sua vida, porque você vai ter o brilho de Cristo. E eu sei que eu já encontro Jesus na vida de vocês. Amém? Vamos orar para encerrar, para agradecer. Vamos lembrar de orar pela vida do nosso irmão, Domingos Júnior, nosso amigo. E lembrar também, vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão ansiosos. Era a época agora de Enem, de futuro, daquela esperança de dizer, eu tirei meu título de eleitor, eu vou votar, eu vou influenciar, eu vou fazer isso. A hora eita, daqui a pouco vai começar uma outra etapa da minha vida, ou você talvez esteja perto dos 15 anos e você estava pensando em fazer uma festa tal, uma viagem tal. Você fez planos, desenhou planos e veio algo que tirou por água abaixo. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim como Daniel e seus amigos prosperaram no cativeiro, confia no teu Deus. Em nenhum momento da tua história vai ser mais lindo do que esse. Acredite, confie, vamos orar? E aqui eu oro, agradeço as orações, agradeço quem acompanhou ao vivo e quem vai acompanhar depois. Amém? Vamos juntos orar. Senhor nosso Deus, é tão bom dizer nosso. Tu não és só meu, tu és nosso. Nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo. Tu és aquele que eu divido e que compartilho com os meus irmãos do mundo inteiro. E nunca fica pouco para mim. Quanto mais eu compartilho a tua verdade, mais ela sobra para mim. Quanto mais eu falo do teu amor aos outros, mais o teu amor invade a minha vida. Quanto mais eu digo confie, mais eu confio. Ah, Senhor, eu te apresento neste dia a vida do meu amigo, do meu irmão Domingos Júnior. Eu te louvo pela vida dele. Ah, Senhor, todas as angústias da sua alma, todos os planos, Senhor, que ele fez para comemorar este aniversário, Senhor. Ah, eu não sei quais eram todos, porque ele só me revela uma parte da sua vida, mas tu sabes todas. Tu conheces do levantar ao deitar novamente. Tu preparas para ele um dia novo, um ano novo, cheio de histórias novas. Eu te agradeço pela vida dele. Que ele continue firme na tua presença, influenciando pessoas a permanecerem firmes em ti. Senhor, eu te apresento os meus irmãos que estão enfermos neste dia. Eu te apresento, Senhor, os meus amigos que perderam parentes.
Eu te apresento amigos que perderam pais, mães. Eu te apresento, Senhor, amigos que estão quase perdendo a sua identidade. Eu te apresento, Senhor, amigos que estão pelo mundo que ainda não conhecem a tua verdade. Eu te apresento, Senhor, e te apresento a minha vida e te peço, ser conosco, passa conosco, Senhor, este momento. Ah, Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração neste dia. E planta, Senhor, em nós esta verdade outra vez. Nos fixa na tua palavra e na tua verdade, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome do teu Filho Jesus, o meu amigo em comum com todos os outros amigos, o nosso amigo Jesus. É no nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, igreja?